aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Essa é a sua TV Nazaré, canal 53, uma emissora da Fundação Dom Delgado. Eu sou Robson Júnior. Nós estamos iniciando mais um programa noticiaboa.com. O noticiaboa.com de hoje nós trazemos um monte de boas notícias, mas vamos começar refletindo. Lembram do programa da semana passada? Na semana passada nós falávamos sobre sustentabilidade na área de Viana, de Penalva, na Baixada Maranhense, que também é chamada, pode-se dizer, de o Pantanal Maranhense. E hoje nós queremos conversar um pouco sobre o que nós estamos fazendo com essa casa, com a nossa casa. A casa se chama Terra. Nós falávamos no final do programa passado que a Terra é um ambiente vivo. Aqueles que ainda veem a Terra como algo morto precisam repensar. Índios, já idos de 1800, já diziam claramente: quem fere a Terra, fere os filhos da Terra. Então eu pergunto para você, o que você anda fazendo com a Terra? Não estou dizendo o planeta inteiro. Eu quero que você raciocine, sabe, o quintal da sua casa, o rio que passa no fundo da sua casa, a praça que fica em frente da sua casa, o jardim que fica na frente da sua igreja, seja qual for essa igreja, pode ser uma igreja evangélica, pode ser uma igreja católica. O que você anda fazendo com esse pedacinho da terra? Aí você pode estar dizendo, mas Robson, só aquele pedacinho da terra, aquilo ali vai dar problema se eu, por exemplo, poluir só o rio do fundo da minha casa? É um trecho pequeno. Em verdade vos digo que quando você coloca um pedaço, por exemplo, de bananeira, que você coloca no fundo do seu quintal, onde passa um rio, você há de convir comigo que em algum momento esse rio vai parar esse tronco de bananeira. Você consegue entender isso? Você já viu por aí no rio, no interior, ou mesmo aqui mesmo na capital? Você simplesmente coloca um pedaço, pode ser um pedaço de mangueira, um pedaço de bambu, um pedaço de mamoeiro, um tronco de uma bananeira. Em algum momento aquilo vai parar. E quando para, a terra vai se acumulando. Logicamente que muitas outras coisas são feitas. Tem gente que acha legal, por exemplo, pegar uma garrafa d'água, pode ser uma garrafa PET e jogar no mar. Vocês não têm noção de que isso pode gerar problemas. Muitos peixes morrem ingerindo exatamente plásticos. E esses plásticos estão transformando, criando verdadeiras ilhas de lixo nos meios do oceano. Mas eu volto a falar da casa, da nossa casa, o que nós estamos fazendo. Quando, por exemplo, você vai para a praia, você leva uma sacola para botar o seu lixo? Ou você simplesmente joga na areia? Aí você vai dizer, mas Robson, existe uma empresa que cuida da limpeza. Tudo bem, mas eu conheço gente que sabe o que faz? Ela pega o seu saco de lixo da sua casa, põe num carro e deixa o lixo na porta de outro. Você já ouviu falar? Ou será que eu estou falando para alguém que já praticou esse tipo de ação? No programa de hoje, já nós vamos aos destaques. Nós vamos levantar essas bandeiras de fazer você refletir o que você tem feito. Você, por exemplo, que é professor de ciências, que é professor de biologia, de ecologia especificamente, o que você tem feito para colocar na cabeça dos seus alunos, no cidadão que você tem em sua sala de aula, essas notícias sobre o planeta? Será que você está preocupado apenas em que ele responda questões teóricas? Ou será que não está na hora, professor, professora, de sair da sala de aula e, por exemplo, visitar o Rio Bacanga, saber onde funcionava o Cururuca, onde o rio Cururuca, onde na minha infância tomei banhos, havia uma mangueira ali, e a manga caía e nós olhávamos a manga no fundo do rio. Era transparente a água. Rio do Laranjal, você que mora no Maiobão, você que mora aqui do lado do Rio Bacanga, que passa praticamente aqui perto da área da TV Nazaré,
o que nós temos feito para isso? Vou deixar essa reflexão, porque hoje, entre os temas que nós vamos colocar no programa, um deles é colocar na pauta, mais uma vez, um assunto que não deve sair da pauta. Qual é o assunto? É exatamente a encíclica, que é a segunda encíclica de Francisco e que é considerado por pessoas que não são católicas, por pessoas que nem gostam do cristianismo, não são cristãos, mas eles acham que esse documento é um dos mais importantes documentos há mais de 100 anos que se tenha colocado no planeta, que fala da Terra, trata a Terra como se fosse a nossa casa, e ela é definitivamente a nossa casa. Esse é um dos temas do programa. Nós veremos hoje também que existem professores lá na área do Maiobão que estão cuidando, não é? Fazendo trabalhos com as crianças, estão juntando as crianças, os jovens, adolescentes, através de atividades lúdicas, de teatro, fazendo pintura, sabe, para que eles possam encontrar caminhos de futuro através das artes. Isso é muito bom. Fomos ver também que professores de uma escola do Maiobão, eles estão se organizando, tá? Eles estão se juntando em conversas boas. Isso aconteceu essa semana, na quarta e na quinta-feira. Eles foram para lá primeiro para uma conversa boa, depois para treinamento na prática sobre como melhorar as aulas para crianças. Educação física na educação dessas crianças. Como é que essa educação física pode ajudar? Cada vez mais nós estamos aí descobrindo que nós precisamos nos mexer, mas será que é só nos mexer de qualquer jeito? Ou será que precisa uma orientação? Nós vamos ver algumas imagens do treinamento que aconteceu exatamente lá no CAIC, no Maiobão. Nós vamos saber também que o pessoal de Bauru está dando um exemplo de notícia boa. Um dos assuntos que está mexendo com as pessoas em Bauru é que alguns resolveram criar mecanismos para doação de roupas para as pessoas que ficam na rua, aqueles que ficam debaixo das marquises, nas pontes, jogados em calçadas, para que eles não morram de frios. É um exemplo fantástico e deveria ser seguido por muita gente, tá? Mas vamos começar, como nós fazemos todas as segundas e também as sextas-feiras, separando agora esse minuto para que nós possamos nos juntar a Deus através da grande notícia boa do mundo, que é exatamente o Evangelho. E é, na sua essência da palavra, uma boa nova. Nós vamos refletir muito hoje sobre relações humanas, sobre casamento. A carta de Mateus é exatamente o Evangelho de Mateus que nós vamos buscar para exatamente essa reflexão. Provavelmente isso vai tocar fundo no coração de muita gente. Vamos acompanhar o nosso Evangelho do Dias, que é de Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de uma união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, refletiram bastante? Sempre nos leva a uma grande reflexão. As palavras de Jesus são fortes, elas são categóricas
e ela nos leva a uma série de reflexões. Bem, nós começamos hoje a nossa conversa falando sobre a encíclica, que é a segunda encíclica em que o Papa nos traz uma reflexão, e segundo os especialistas, não sou eu que digo, eu estou repetindo o que especialistas falam, de que essa encíclica é o documento mais importante sobre meio ambiente. Bom não esquecer que, meados de 1600, Francisco de Assis levantava bandeiras a respeito da necessidade de uma boa relação entre nós e o meio ambiente. Sabe, irmão vento, irmão sol, irmã lua. O homem, esse produto final, digamos, da criação, ele às vezes se acha muito importante. De tão importante se achar, ele acha que tem domínio sobre tudo, sobre a natureza, sobre todas as coisas. O Criador até nos colocou para dominar, mas não estava escrito de que esse domínio tinha a ver com a destruição do planeta. Essa encíclica que nos orienta, que nos chama a uma busca por esse desenvolvimento através da sustentabilidade, que é a frase da hora, ele nos faz refletir e calar bastante. Eu vou começar com um texto dos muitos eventos que foram colocados no mundo para mostrar essa encíclica de Francisco a respeito desse tema. Vamos ver um desses momentos que é uma espécie de resumo básico para que a gente possa repetir. E eu gostaria, antes de colocar o vídeo, que a produção vai me colocar, eu gostaria que você atentasse para um detalhe. É super importante os estudos que estão acontecendo nas comunidades, junto principalmente com os jovens, para que eles possam colocar esse material, para que esse material possa ser colocado numas conversas boas com pais, com mães, na sua região, no seu bairro, na sua escola. Super importante que isso aconteça. Nós separamos, a produção separou um trecho aqui numa pesquisa do Gleison, que é um trabalho que mostra um pouquinho, um resumo do que é esse documento do Papa Francisco a respeito da encíclica, que traz exatamente uma reflexão sobre a nossa casa, o planeta Terra. Vamos acompanhar. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Prima di cominciare la catechesi, Antes de começar a catequese, vorrei gostaria salutare un gruppo di de coppie saudar o grupo de casais al fine que estão lá no fundo, che celebrano que celebram il 50° di matrimonio. 50 anos de matrimônio. Quello sì che è il vino buono Isso della sim é o vinho famiglia. bom da família. La vostra è una testimonianza O testemunho de vocês é um testemunho che gli que sposi novelli os che recém-casados, saluterò dopo, que eu vou saudar e i depois, giovani e os jovens devono imparare. devem aprender. È una bella testimonianza. É um belo testemunho. Grazie Muito per la obrigado vostra testimonianza. pelo seu testemunho. Dopo aver commentato alcune parole della misericordia, Depois de ter comentado algumas palavras sobre a misericórdia, hoje nos detemos sobre o primeiro dos milagres de Jesus, que o evangelista João chama sinais. Porque Jesus não os fez para suscitar maravilhas, mas para revelar o amor do Pai. O primeiro desses sinais prodigiosos é contado precisamente por João e se realiza em Caná da Galileia. Trata-se de um tipo de uma porta de entrada, na qual estão esculpidas palavras e expressões que iluminam todo o mistério de Cristo e abrem o coração dos discípulos à fé. Vamos ver algumas.
Na introdução, encontramos a expressão Jesus com os seus discípulos, aqueles que Jesus tinha chamado para segui-lo, ligados a si em uma comunidade. E agora, como única família, todos são convidados às núpcias. Dando início ao seu ministério público nas núpcias de Caná, Jesus se manifesta como o esposo do povo de Deus, anunciado pelos profetas, e nos revela a profundidade da relação que nos une a Ele. É uma nova aliança de amor. O que tem como fundamento a nossa fé? Um ato de misericórdia com o qual Jesus nos ligou a Ele. E a vida cristã é a resposta a esse amor. É como a história de dois apaixonados. Deus e o homem se encontram, se procuram, se encontram, se celebram e se amam. Precisamente como o amado e a amada no Cântico dos Cânticos. Tudo o resto vem como consequência desta relação. A igreja é a família de Jesus, na qual se derrama o seu amor. E esse amor, é esse o amor que a igreja preserva e quer doar a todos. No contexto da aliança, se compreende também a observação de Nossa Senhora. Eles não têm vinho. Como é possível celebrar as núpcias e fazer festa se falta aquilo que os profetas indicavam como um elemento típico do banquete messiânico? A água é necessária para viver, mas o vinho exprime a abundância do banquete e a alegria da festa. É uma festa de núpcias, na qual falta o vinho. Os recém-casados fariam vergonha, ou passariam vergonha, e se envergonham disso. Imagine vocês terminar a festa de núpcias tomando chá. Seria uma vergonha. O vinho é necessário para a festa. Transformando em vinho a água nas ânforas utilizadas para a purificação ritual dos judeus, Jesus realiza um sinal eloquente. Transforma a lei de Moisés em evangelho, portador de alegria. Como diz em outro momento, mesmo João, a lei foi dada através de Moisés. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. As palavras que Maria dirige aos servidores vêm coroar o quadro esponsal de Caná. Qualquer coisa ele vos disser, façam. São as últimas suas palavras trazidas nos evangelhos. São a sua herança que entrega a todos nós. Também hoje, Nossa Senhora nos diz: qualquer coisa que Jesus lhes disser, façam. Bem, você ouviu? É um relato simples, mas é muito profundo esse documento do Papa Francisco. Laudato Si, ou uma ecologia integral, um novo paradigma de justiça. Francisco coloca-se na esteira de Francisco de Assis,
tão importante personagem que nós citávamos antes do vídeo, e inspira-se no Cântico das Criaturas para recordar que a Terra se pode comparar, ora, a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora, a uma mãe que nos acolhe nos seus braços. Essa terra agora está maltratada e saqueada e ouvem-se os gemidos dos abandonados do mundo, escreve o Papa Francisco. Diz ele ainda que é preciso uma conversão ecológica, evidencia o Papa. Fala também em mudança de ramo ou de rumo. E essa mudança, diz o Papa, ainda pode acontecer agora. Muitos, aqueles que não acreditam que a gente pode mudar, acredite sim. Porque durante essa semana eu conversei com a Ana Lúcia Brito, uma brasileira doutora em urbanismo, e ela vem em São Luís para o encontro que fala exatamente sobre como é que nós devemos começar agora para cuidar das águas, por exemplo. Então, quando você lê uma encíclica do Papa, a gente acha que está voltado apenas para problemas distantes, de fábricas, de automóveis poluindo. Não, gente. Pode ser o jardim da nossa casa. Pode ser a frente da nossa casa, o jardim que tem na escola, o jardim que tem na frente da igreja. Nós devemos atentar nesse nosso micromundo, se nós transformarmos o micromundo nessa mudança de ramo, na terra que nos acolhe como mãe e que depois abre o seu ventre para nos receber. É da terra que nós viemos e é a ela que nós voltaremos, está em Gênesis. A produção foi buscar ainda um outro momento para que a gente possa ter ainda um pouco mais de atenção e de conhecimento sobre essa encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Vamos acompanhar. Não é mais possível considerar a natureza como algo que seja separado do homem. É chegado o momento de promover uma ecologia integral que compreenda claramente as dimensões humanas e sociais, sem ligar-se a egoísmos individuais e a interesses econômicos. Estas são as bases da segunda encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, publicada na quinta-feira, 18 de junho, e apresentada na Aula Nova do Sínodo, no Vaticano. O título do documento se inspira na invocação de São Francisco de Assis no Cântico das Criaturas e está dividido em 6 capítulos e se conclui com 2 orações para a salvaguarda da criação. O Papa, afrontando uma vasta variedade de temáticas, evidencia a íntima relação entre os pobres e a fragilidade do planeta, reiterando que no mundo tudo está intimamente conectado. É, portanto, importante que o ser humano se pergunte o que quer deixar para as futuras gerações, redescobrindo o valor próprio de cada criatura e procurando outros modos de pensar e fazer economia e progresso, promovendo debates sinceros e honestos. As mudanças climáticas, a questão da água, a tutela da biodiversidade são questões que não podem mais esperar e os países ricos devem reconhecer que acumularam um grande e verdadeiro débito ecológico, um desequilíbrio na criação divina, cujas consequências caem sobretudo sobre as costas dos países pobres. Papa Francisco sugere, assim, simples gestos cotidianos para acabar com a lógica da violência, da exploração e do egoísmo. Condena as novas formas de poder que derivam da tecnologia, porque o ambiente é um daqueles bens que os mecanismos do mercado não são capazes de defender adequadamente. Ouviram o quanto é importante a reflexão? Durante os próximos programas, nós estaremos trazendo alguns momentos dessa reflexão, que talvez seja a reflexão mais importante da história sobre o meio ambiente. Nós vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho para trazer ainda uma reflexão do Papa. Dessa vez ele faz uma relação da vida cristã e ele fala que é uma história de 2 apaixonados, Deus e o homem. Nós saberemos também o que está acontecendo em Bauru, São Paulo, de tão especial que o noticiaboa.com traz aqui para esse nosso ambiente aqui na TV Nazaré no programa. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já com noticiaboa.com.